Salve, pessoal. Tudo certo? Nosso tema de hoje tem a ver com o governo Lula. Devemos apoiar o governo Lula? Esse é um ponto que anda muitos youtubers, muitos dirigentes políticos, os movimentos, o pessoal anda defendendo e fazendo a seguinte sentença. O governo Lula é neoliberal, eu sou de esquerda, não posso apoiar um governo neoliberal. Então, não podemos apoiar o governo Lula. Esse pensamento simplista é muito complicado de aceitar. Mas para fazer esse debate, eu acho que o debate é justo, tá? Não é um debate equivocado, mas ele tem que ter algumas premissas. Qual é a minha premissa? Eu estabeleço o seguinte: a partir de qual é o papel da esquerda? Para que servem os partidos de esquerda? Para que servem os movimentos sociais? Para que servem esses setores? Na minha opinião, para a defesa da causa trabalhadora, de garantir direitos, de garantir cidadania aos excluídos, defender segmentos marginalizados, como o movimento LGBTQIA+, como o movimento negro, o movimento de mulheres. Ou seja, existe uma gama de situações que envolve ser de esquerda que tem esse horizonte. A luta política tem que estar vinculado a isso. E como se dá a luta política? A luta política, na minha opinião, se desenvolve em 3 pontos desses segmentos: a luta social, a luta institucional e a luta de ideias. Vamos passar para elas em especial. A luta social é a luta que os movimentos sociais fazem, na luta política do dia a dia, mobilizando, conscientizando, formando quadros, produzindo lideranças. O movimento sindical cria seus... O Lula veio do movimento sindical. Existem o movimento ambiental, o movimento estudantil, um grande movimento que já teve grande papel no país. Ou seja, a luta social são os movimentos sociais na luta política, junto com os partidos políticos, fazendo a mobilização, conscientização das pessoas no dia a dia. Nós temos um outro tipo de luta política, que é a luta institucional. A luta institucional ela é feita no parlamento, no executivo. No parlamento, se propondo medidas, se propondo projetos de leis que visem proteger e garantir direitos. E também, claro, o parlamento é onde se usa a tribuna para o bom debate. Mas também temos dentro da luta institucional a questão do espaço do executivo, que é onde tu implementa as políticas, políticas de inclusão social, políticas de SUS, de atendimento, políticas ambientais, políticas de redistribuição de renda, de distribuição de renda, entre tantas outras. Ou seja, onde se implementa mesmo as políticas propriamente ditas. E temos a luta de ideias. A luta de ideias é isso, é a disputa de concepção da sociedade que queremos. Este canal é um exemplo de uma forma de luta de ideias. Ele vem para defender uma sociedade inclusiva, uma sociedade justa, igualitária, fazer o debate de reconstrução e estruturação da esquerda. Então, a luta de ideias é isso. Nós vamos disputar corações e mentes, uma sociedade mais avançada, aonde o ser humano seja prioritário. Então, vejam, a luta de ideias envolve valores. Valores podem ser valores capitalistas, onde o individualismo impera, ou valores sociais, onde o social é que impera em detrimento do privado. Então nós temos essas 3 lutas. Muito bom. Chegamos a um outro ponto que vale a pena, deveria ser estabelecido para a gente ter coerência no nosso debate e ter um mínimo de parâmetro para chegar a uma conclusão honesta, para não ser oportunista no debate. Como é que está a nossa organização em cada um desses espaços? Vamos lá, na luta social. Como é que estão os sindicatos? Como é que estão as associações de moradores? Como é que estão o movimento negro? Como é que estão o movimento estudantil? Estão mobilizando? Consegue colocar pessoas na rua? Consegue fazer grande debate das nossas pautas na sociedade? Gente, não, A honestidade tem que rolar aqui. Nós temos que nos entender para ter um mínimo de critério para fazer esse debate.
Então, nos movimentos sociais nós não estamos bem. Na luta social, a partir dos movimentos sociais, não estamos bem. Tá, na luta institucional, nós temos dois espaços na luta institucional. O parlamento, tendo como parâmetro o Congresso Nacional, o campo conservador é a maioria, larga maioria, com um espaço da extrema-direita bem forte, inclusive. Então tá, no parlamento também nós estamos bem. No executivo, temos o governo Lula, temos a presidência da República e é um instrumento importante de implementação de políticas públicas que, na prática, no dia a dia, minimizam a fome, que minimizam as desigualdades que existem na atual sociedade. Veja, é uma coisa concreta, real. Sim, políticas implementadas pelo Poder Executivo fazem isso. Por isso que eu disse ali atrás que não é assim, um governo neoliberal, então eu não apoio porque eu sou esquerda. Por quê? Porque existem políticas econômicas como essa da austeridade fiscal, que são implementadas. Existe, beleza, pelo atual governo, claro que existe. Mas isso é a fragilidade. Veja, nosso único instrumento que nós temos hoje, que é a conclusão que eu cheguei, que é o executivo, ele também é frágil. Mas passamos para o próximo, que é a luta de ideias. A luta de ideias hoje está no mundo, não é só aqui. Não é só aqui. No mundo, as ideias conservadoras hoje estão em ascensão. Eu sei que não é novidade isso que eu estou dizendo para ninguém. Acredito que não seja, espero que não seja, inclusive. O que eu quero aqui dizer é que a gente tem que construir uma análise a partir da realidade. E eu estou alencando os dados, as informações concretas, que talvez todas elas do ponto de vista isolado vocês saibam, mas quero que para dizer o seguinte: beleza, nós não temos condições hoje na luta social, não mobilizamos, não atuamos, os movimentos sociais estão fracos. Na luta institucional, nós só temos uma das duas esferas, que é a do governo. E na luta de ideia, nós também estamos perdendo. Então, veja bem, abrir mão do único instrumento que a gente tem, que é o executivo, porque assim, é isso que a gente tem que chegar tem que analisar. Quando eu digo que não apoiar o governo Lula é o quê? É abrir mão da única forma de atuação que hoje nós temos minimamente para proteger a classe trabalhadora e os excluídos. É isso que representa. Objetivamente, abrir mão do governo Lula e dizer o seguinte: não, ele é neoliberal. Esse raciocínio simplista, ele é neoliberal, então eu sou de esquerda e não apoio. Eu estou deixando pessoas na miséria, eu estou deixando pessoas sem condições de ter atendimento na saúde. Nós lembremos o que foi a pandemia, o que o governo federal fez. Então, veja, nós temos que ter o mínimo de compromisso, de seriedade na atuação política. Porque assim, tu pode te fantasiar de botar uma boina, tu pode botar um charuto, tu pode citar o Lenin. Isso fica legal num vídeo, vai vender bastante, vai ganhar um monte de curtida, mas e dizer assim, a revolução está ali, e hoje o governo Lula é um entrave, vamos passar por cima, vamos abrir mão desse instrumento que é um instrumento frágil. Nós podemos ir além. Hoje nós não podemos, gente. Essa construção é de um devaneio que, assim, sem igual. E acho que as pessoas que não têm compromisso com o povo realmente têm que tocar sua vida e fazer esse discursinho fácil. Difícil ficar, ter o pé no chão e saber que a luta política se constrói passo a passo, com muita calma, muita paciência, e tem que saber que a gente tem que, às vezes, dar um passo atrás para poder dar dois à frente. Essa é o grande X da luta política, grande questão. Veja, estamos mal. Estamos mal. O que é o estamos mal? Qual é a situação? Se os trabalhadores não têm entidades sindicais fortes para defender seus interesses, se o movimento estudantil, se os movimentos sociais no geral não têm capacidade de mobilização, se os setores progressistas não são capazes de criar uma alternativa concreta ao governo Lula, que é o único hoje instrumento capaz de uma atuação de esquerda para minimizar hoje a situação de miséria do nosso povo, nós não podemos abrir mão desse instrumento. Entende? Nós não temos um movimento social capaz de fazer a luta política, nós não temos um movimento social pujante que possa se mobilizar, ir para cima, né, na sociedade. Nós só temos uma parcela da luta institucional. Nós só temos uma parcela da luta institucional. Veja bem. E vamos abrir mão dela.
não é razoável isso. Por que a gente também agora tem que analisar a questão nesses mesmos espaços, tá? Na luta política, na social, institucional e de ideias do campo conservador. É fácil chegar à conclusão que hoje eles estão em ascensão. Olha a luta social hoje, do ponto de vista social, os movimentos porque a extrema-direita, hoje ela tem uma composição diferente do que era a direita tradicional, pós-ditadura. Eu fiz um vídeo sobre isso no canal. Inclusive, pessoal, quero aqui fazer um pedido para vocês já se inscreverem no canal. O último vídeo que eu fiz, inclusive, sobre as escolhas do Lula, do ingresso da Gleice no governo, do possível ingresso do Boulos e tal, o que isso representava e tal. Foi um vídeo que teve bastante visualizações, 300 e pouco e tal, e só temos 59 pessoas inscritas no canal. Então, sim, eu não tenho nenhuma organização política por trás apoiando, eu não tenho nem filiação política partidário nenhum. Aqui é um esforço individual a partir de uma bagagem que eu tenho, de uma atuação que eu já tive muito forte na área da formação política, trazer a luta de ideias aqui para dentro do YouTube. Então, peço para vocês que se inscrevam, compartilhem, divulguem o canal. Tem também outro espaço de atuação que eu faço, que é a minha coluna no Portal Vermelho. Bom, peço a contribuição de vocês para ajudar, porque essa luta não é fácil de fazer. E veja, voltando agora ao tema, na luta social, eu estava falando desse vídeo que eu fiz, que vocês quiserem assistir, eu recomendo, que é um vídeo que eu faço um histórico da transformação da direita ao longo do tempo no Brasil até essa atual forma que ela se encontra hoje. E essa direita, ela é mobilizadora, gente. Essa direita, ela tem capacidade de mobilização, ela tem capacidade de enfrentamentos que a antiga direita não tinha. Vejam, a partir de 2013, quando surgiu ali o MBL, Vem Pra Rua, esses partidos esses movimentos que a gente chama de movimentos apolíticos, embora estejam na política, eles se apresentam como antipolítica, na verdade, antipolítica oficial. O setor evangélico forte, muito forte, que hoje detém uma grande parcela do parlamento também, e o setor mais radicalizado, que é o bolsonarismo. Esses três segmentos que compõem a extrema-direita são muito mais mobilizados, têm capacidade de atuação, não a gente chama de direita sem vergonha, porque eles não têm vergonha de fazer o debate, eles dizem sou de direita e batem no peito e vão para o debate. Então, assim, é um grupo hoje que está na rua, que está muito mais forte, mais mobilizado. Então, na luta social, eles estão melhor. Na luta institucional, só ver a composição do parlamento, né? O Congresso Nacional está aí. Então, por óbvio, eles estão bem. Eles não têm, vejam bem, eles só não têm o executivo, gente. É isso que eu quero dizer no debate, que a gente tem que ter um mínimo de seriedade. Eles não têm o executivo. Se a gente abrir mão e jogar o governo Lula para debaixo da ponte, nós vamos pegar na mão da extrema-direita. E na luta de ideias? Na luta de ideias também, já como eu falei antes, as ideias conservadoras estão em ascensão e no mundo todo, não só aqui. Então isso, a esquerda fragilizada, a extrema-direita, o campo conservador, muito mais forte. O que nós vamos fazer? O que me parece, porque assim, na política não vai ficar espaço assim, né, sobrando, não vai ficar espaço vazio. Se não for o governo Lula, quem vai ocupar esse espaço vazio? Vai ser a direita. É isso que a gente tem que entender. Então, enfraquecer o governo Lula é, sim, abrir espaço para o retorno da extrema-direita. Na minha opinião, e não é uma construção, um raciocínio simplista. Vocês viram a construção que eu estou fazendo. Então, assim, essa, na minha opinião, é o grande, inclusive a grande arma que a esquerda tem. Porque não é só a discussão entre assim, privatização, não privatização, austeridade fiscal, não austeridade fiscal. Não é só isso. Por isso que a questão não se discute, não se restringe à questão de ser um governo neoliberal, não. Porque esses setores dizem que é um governo neoliberal porque mantém políticas econômicas e tal. A questão é democracia. Esse é o grande debate. E assim, a gente pode ampliar o debate para trazer pessoas de outros segmentos que mesmo que tenham críticas ao governo do PT, à esquerda e tal, mas que dão valor à democracia. Nós precisamos ampliar esse debate. Na minha opinião, o grande mote da esquerda para
taticamente para as próximas eleições, é sim a questão democrática. Então, assim, o fio condutor da busca de aliança, vai buscar os setores populares, democráticos populares, para ampliar e a gente conseguir ter mais força para além do que a esquerda consegue mobilizar. E, tirando isso da questão da tática eleitoral, a gente tem que ter, né, claro para a gente que dessa construção que eu mostrei para vocês, dos 3 espaços de luta, no qual um deles, que é o institucional, nós só temos o executivo, abrir mão do executivo só pode ser assim de 2 formas, tá? Ou tu chega a uma conclusão errada de uma análise política, que um erro de interpretação, onde tu diz o seguinte: não, nós temos condições sim de fazer um governo melhor, esse governo é um governo atrasado, ele está prejudicando a luta social, e esse governo deve ser superado porque em 2026 a esquerda pode eleger um governo muito mais avançado. Pode-se chegar a essa conclusão, pode. Errada na minha opinião, mas pode-se chegar, dizer assim, não, nós temos que o povo na rua, nós estamos mobilizados, não sei onde o cara vai ver isso, mas vamos lá. Daqui a pouco, né, o Jonas Manuel consegue ver que realmente o povo está na rua, né, eles conseguem chegar a essa conclusão, assim, que é o governo Lula que tá realmente fazendo o entrave do que é a luta política hoje, prejudicando o avanço da sociedade. A outra explicação, eu sinceramente não acredito nessa, né, mas a outra explicação é o oportunismo. Setores pequenos da esquerda que veem na crítica ao governo Lula a possibilidade de crescer. Porque existe um grupo de pessoas muito descontentes, um grupo grande, acredito eu, inclusive, descontentes com o governo Lula. Mesmo os petistas, mesmo o pessoal de esquerda, tem críticas, você que está assistindo deve ter críticas também ao governo. Beleza, é óbvio, isso não tem como tu ficar 100% feliz com o que está acontecendo. Mas, daí a dizer que esse governo é um governo que não merece apoio, que esse governo não merece ser defendido e deixar desamparado uma gama da população que precisa de minimamente dessas políticas públicas, na minha opinião, isso é uma parte de um oportunismo, entende? Eu tive que conter a palavra aqui para não ser tão duro. Porque é isso, eu acredito que, sinceramente, eu acredito que esse é o ponto desses segmentos. Eles oportunisticamente veem o seguinte: olha aqui, eu vou pegar uns petistas e vou trazer para cá, dando um discurso mais revolucionário. Eu vou trazer um pessoal do PCdoB mais assim, e vou trazer para cá. Então é oportunismo, não tem outra forma. Entende? Então, assim, beleza, cada um constrói tem a sua conduta na luta política, cada um a história vai julgar esses grupinhos, inclusive, entende? A responsabilidade política, a trajetória da pessoa ao longo da história tem a ver com isso, com a sua capacidade de ter compromisso com o que mais importa. E essa é a ideia desse debate, por isso quis trazer, para chamar vocês. Eu conheço um monte de lutadores sociais que têm esse compromisso, que sabem o que está em jogo, e a gente tem que tentar fortalecer essa concepção de atuação política. Ter compromisso com a transformação, compromisso com quem precisa. Eu agradeço a vocês que ficaram até aqui no vídeo, peço para se inscrever novamente, peço para divulgar o canal e até a próxima. Um abraço.